Boa noite, obrigado por você estar aqui conosco nessa sexta-feira, né? Feriado, mas vamos falar sobre um assunto bastante interessante que serve de grande ajuda para todos nós. O tema, olhe para você. Olha que interessante. Olhe para você, a saúde mental e a importância do autocuidado. Por que a importância da saúde mental e a importância do autocuidado? Já vai fazendo um quadro mental que se fala em autocuidado é para cuidar de você mesmo, ou você mesma, no caso, né? Hoje dá para falar no feminino, né? Estava cheio de mulheres aqui, menos só eu de homem. Então, por que a importância do autocuidado? Porque às vezes na sua vida, você leva uma vida fazendo pelos outros, cuidando apenas dos outros. E às vezes, quando chega na sua vez, não sobra mais tempo. Então, embora esses temas, né, eles sejam assim, estejam bastante em ascensão nos últimos anos, ainda mais na relutância, né, de pessoas que não acreditam nessas coisas, né? Não acreditam que existe ansiedade, não acreditam que existe depressão, nenhum tipo de transtorno mental. Para essas pessoas, quando uma pessoa demonstra ter qualquer uma dessas situações, é frescura. Logo, eles não compreendem a necessidade de olhar para si mesmas e praticar o autocuidado. Porque quando é no caso dos outros, e às vezes no caso delas mesmas, ela fala, eu não vou falar que eu tenho depressão, não tem esse negócio não, isso é frescura. E bola para frente, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, como anda a sua saúde mental? De quanto em quanto tempo você pensa na sua saúde mental? Estou fazendo essa pergunta porque as pessoas elas vivem tão ocupadas com obrigações profissionais e familiares, além das suas próprias cobranças que elas fazem para si mesmas, que elas não se lembram de cuidar delas mesmas. Elas ignoram o estresse, ignoram a ansiedade, já está em exaustão mental, mas continua ignorando, tem um desgaste emocional, não é, em prol de cumprir tarefas simples às vezes, resolver problemas alheios e viver como se nada tivesse acontecendo dentro delas. Simplesmente vão tocando para frente. Muitas ainda, elas veem um sofrimento emocional e psicológico, como eu disse, como frescura, e se forçam a continuar com as suas rotinas apertadas, difíceis para elas mesmas, esperando que magicamente elas vão melhorar, e não vai acontecer isso. O problema de ignorar os alertas da mente e do corpo é que você pode acabar em uma situação muito desagradável no futuro. Excesso de estresse, ansiedade, reflete o quê? Como, onde vai refletir? Vai refletir de maneira negativa na nossa saúde física. Acaba desencadeando doenças graves. Da mesma forma, esses fatores, eles contribuem para adoecimento da saúde mental. Olha só, de uma forma que vai piorando a situação da pessoa cada vez mais. Então, não é, é uma questão de tempo. O que que acontece com a pessoa? Chega para ela depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico e outras fobias que ainda vão impactar a qualidade de vida daquela pessoa. Então, para você ter uma ideia de como anda a sua saúde mental, você precisa refletir sobre a qualidade das suas emoções. Como andam as suas emoções? Como andam seus pensamentos? Você tem conseguido gerenciar bem as suas emoções? Eu sempre falo que evitar que emoções negativas venham, uma notícia ruim, por exemplo, não tem como nós evitarmos. Mas quando elas chegam, elas nos acertam, elas batem em nós, como que nós reagimos? Então, esse é o ponto em questão, não é? Então, para você ter uma ideia de como anda a nossa saúde mental, você pode refletir sobre a qualidade das suas emoções e pensamentos. Ultimamente, você tem se sentido cansada, irritada, triste, desmotivada ou entediada com tudo? Você se sente assim? Esse é o ponto, né? Tá calor aí, Manuel? Se a sua mente é dominada por pensamentos negativos que aprofundam seu humor, sentimentos negativos às vezes que você mesmo tem, se você não consegue se lembrar da última vez que sentiu uma enormidade de emoções, boas ou sensações de paz interior, está na hora de você começar a refletir sobre a sua saúde mental. É muito importante esse autocuidado com você mesmo. O autocuidado se trata de um conjunto de hábitos, posturas
e valores que vão fazer o quê? Ajudar o seu emocional, seu psicológico e ajudar o seu físico. Como isso engloba múltiplas esferas da nossa vida, é muito eficiente para cuidar, né, da nossa vida, porque isso, como que a gente faz isso? De maneira diária. Isso é feito diariamente, em qualquer lugar, em qualquer instante. Você cuida de você mesmo quando recusa um relacionamento ruim, uma situação ou uma amizade que faz mal para você. Isso faz parte do autocuidado. Ou quando você decide deixar o expediente do horário correto na sexta-feira, após uma semana de trabalho, né, bastante cansativo. Ou ainda quando você dedica preciosos momentos a uma rotina matinal para se arrumar do jeito que você gosta. Então, quando você tira tempo para cuidar de você, ou mesmo para se livrar de coisas que poderiam abalar seu emocional, você já está praticando o autocuidado com você. Em outras palavras, o autocuidado é feito aproveitando ou se aproveitando nos mínimos detalhes, mas que eles não pareçam ser tão importantes à primeira vista. Essas pequenas ações, quando elas são contabilizadas, elas causam um impacto enorme na nossa saúde mental. Você começa desde de manhã lá com poucas coisas, chega no final do dia, isso vai potencializar muito. Embora você tenha várias obrigações, pendências, afazeres, coisas a concluir, você deve possuir um compromisso com você mesmo. Não tem como você ficar de fora. Se você está se deixando de fora, está na hora de você se reinventar nesse assunto. De fato, esse é o compromisso mais importante. Por que que ele vai fazer? Ele vai garantir para você saúde, disposição, bom humor, que são necessários para que você tenha um bom funcionamento durante o dia. Então, a maioria das pessoas hoje, elas estão, vamos dizer assim, no mesmo barco, vivendo uma vida acelerada, estressante, sem tempo, ou sem vontade de olhar para elas mesmas. Não cuida de maquiagem, cabelo, unha, nada. Então, a minha sugestão para você, sai do piloto automático. Saia do piloto automático para que você consiga entender como cuidar da sua saúde mental. A gente lembra que em março de 2020, né, todo mundo que está vivo foi pego, né? Pessoas do mundo inteiro passaram pelo Covid-19. Você viu o estrago que isso fez? Ficar 2 anos fechado dentro de casa? Né? Então, o que que aconteceu? Muitas angústias vieram para as pessoas. Luto, a própria contração da doença, período parado em casa sem fazer nada, desemprego, medo, entre outros fatores que nós conhecemos muito bem, que contribuíram para aumento drástico de causa de depressão e ansiedade. Isso pode ocorrer de novo, isso vai ocorrer de novo, mais cedo ou mais tarde. E aí? A gente vai se entregar? Então, o que que acontece? Para prevenir que você fique doente, né, você precisa cuidar bem do seu psicológico. Porque se você vive no momento, num ambiente cheio de incerteza, negatividade, sem autocuidado, como é que as coisas vão se dar bem para você? O autocuidado, ele passou a ser, a gente viu isso na pandemia, né, até hoje. O autocuidado passou a ser indispensável na nossa vida. Seria como se a primeira coisa do dia é cuidar de mim primeiro. Depois, fazer isso e aquilo. Mas a gente não faz isso, né? Já vai logo cuidando de tudo e de todos, menos da gente. Então, uma pessoa que nunca se dedicou ao autocuidado, ela pode ter dificuldade de compreender o que constitui o que deve ser feito na questão do autocuidado. Uma pessoa tem que catar isso e trazer isso para a vida dela, não pode deixar disperso. A gente está falando sobre a terapia, né? A terapia é uma ferramenta importante para ajudar a cuidar da saúde mental. Ajuda a gente a se compreender, se conhecer, a importância do autocuidado, até o traço da rigidez, eu sempre falo brevemente, né? Que é o traço do autocuidado, é o traço da beleza. Como cada indivíduo age de uma forma diferente, a terapia ela é uma coisa que ajuda muito nesse sentido, né? Então, o que que a gente tem que fazer se a gente está vendo que não está cuidando bem do nosso mental, da nossa saúde mental? O que que eu preciso começar a fazer? Mudar hábito. Por exemplo, você tem 30 anos, está nos seus 30 anos do jeito que está.
não tá bom para você. Você vai querer viver os próximos 30 do mesmo jeito? Sempre pergunto para as pessoas, se você soubesse que a expectativa de vida humana fosse 40 anos, independente da idade que você tem, né? Você teria feito alguma coisa diferente para mudar isso? Então, muda hábitos. A mudança de hábito é essencial para elevar a qualidade de vida. Então, as nossas ações, postura que nós vamos ter diante da vida, a perspectiva influenciam significativamente a nossa saúde mental. É preciso você reavaliar costumes, né? Talvez alguns precisam ser cultivados. Você tem que identificar isso, né? Será que eu estou fazendo bem para mim mesmo? Uma pessoa com mania de comparação, por exemplo, ela precisa quebrar um hábito comportamental para encontrar sua verdadeira essência. Senão ela nunca acha. Ela pode estar excelente em muitas áreas. O que que ela faz? Fica olhando do lado para ficar avaliando os outros. Ah, mas eu não sou tão bom quanto ele ou quanto ela. Uma pessoa com o hábito de reclamar, por exemplo, ela precisa parar com isso, né? Ela precisa parar com isso. Porque junto com a reclamação, vem uma descarga de emoção desagradável, estresse, emoção negativa. E a ideia aqui é se livrar dessas coisas. Agora, o que que a gente tem que fazer, colocar no lugar? Substituir essas coisas por o hábito de gratidão, por exemplo. Reconhecimento, ser grato. Às vezes falta para nós ser gratos. Só isso que falta. Já muda muita coisa. Então, reflita sobre os seus hábitos, como eles fazem você se sentir. Se você possui um costume que resulta em sensação ruim, substitui isso por uma alternativa que seja saudável para você. Saudável entende-se o que desperta sensações, pensamentos e emoções boas. Lembra aquele desenho antigo, o Leap Hard, aos céus, à vida? Tem pessoa que você fala assim para ela, olha, você sabia que o mundo vai se tornar um lugar melhor um dia? Fala, eu acredito nisso. Mas automaticamente, na sequência, ela fala, mas tá ruim hoje, não? Como tá difícil viver nesse mundo hoje. Você acabou de falar para ela que as coisas vão mudar, vão melhorar. Ela embute nisso, atrás disso daí uma conversa negativa. É o oral da falta, né? Na leitura corporal. Então, o que que a gente precisa fazer? Medita. A meditação é importante. Não estou falando ficar lá, né? Que nem alguns ficam lá, como um budista, por exemplo. Né? São especialistas nisso. Não é para você fazer isso. Não tem essa necessidade. Meditar, o que que é? É ouvir você mesmo. Entendeu? Coloca lá uma música que agrade você, ou fique num ambiente que você escute você mesmo, né? Respirar profundamente em momentos de estresse, dar uma esfriada em você mesmo, né? A própria técnica de visualização, espelhamento, se imaginar numa situação melhor, uma caminhada, né? Talvez escrever um pouco, fazer sobre você o espelhamento na frente do espelho mesmo, afirmações positivas sobre você em voz alta, buscar autoconhecimento. O autoconhecimento e o autocuidado, eles estão sempre interligados. Sempre que você vai ler alguma coisa relacionada ao autoconhecimento, o autocuidado está lá. Você vai fazer alguma coisa sobre o autocuidado, o autoconhecimento está lá também. Então, quanto mais você se conhece, esse é o ponto. Enquanto você fica correndo atrás dos outros, resolvendo o problema dos outros, cuidando da vida dos outros, você não tem tempo para cuidar de você. Quantas vidas Deus deu para cada um? Para cada um cuidar da sua. Mas não, né? Você quer cuidar da vida dos outros às vezes. Então, é preciso ter consciência de que você tem capacidade, crenças e valores e qualidades e comportamento, né? Que você desenvolveu, precisa continuar desenvolvendo, para que você tenha uma perspectiva de que as coisas sejam melhores para você mesmo no futuro. Se você não acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar. Então, por que que isso acontece? Porque você confia o quê? Olha que interessante, que você vai passar a conseguir, né, por diversas situações com a cabeça erguida, independente se a situação for desagradável ou não. Então, quando você está focado em cuidar de você, lembra que eu falei? Não tem como evitar que as coisas ruins aconteçam, algumas delas. Mas como eu estou de cabeça erguida, eu me peguei pela mão, vamos dizer assim, né, no sentido de me autocuidar, de me autoajudar,
Quando vem as situações mais complexas, eu vou estar preparado para lidar com elas, porque o meu emocional vai estar bem. Mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que seja uma coisa difícil. Então, em outras palavras, o autoconhecimento promove a autoconfiança e vai pegar a sua autoestima e levar lá em cima. Dessa maneira, você se desapega de preocupações, se desapega de inseguranças, coisas que impedem você de correr risco, de aceitar desafios, ousar, até mesmo de viver a sua vida. Tem pessoas que vivem sempre na zona de conforto. Eu sempre falo, na zona de conforto não acontece nada. Lembra da água? A água do rio em movimento, é uma água limpa. Água parada, estagnada. Qual dos dois você vai querer beber? Você está morrendo de sede. Um rio de água límpida que passa próximo a você ou uma lagoa de água estagnada, parada? Se ficar parado, vai juntar lodo em você, vamos dizer assim, exemplificando para a gente entender melhor. Não podemos ficar parado, não faça isso. Muda de mentalidade. O autocuidado pode ser praticado através de uma mudança de mentalidade. Se você não mudar a mentalidade sobre quem você realmente é, não dá certo. Essa é a primeira mudança a ser feita. Se você não acredita que cuidar de você mesmo é necessário, ou que vai ser vantajoso, como que você vai conseguir fazer isso? Você tem que acreditar nisso. É preciso ter a mente aberta para conseguir motivação para quê? Para modificar hábitos ruins e incorporar práticas que vão beneficiar a sua saúde mental. Você vai lá, assiste só jornal que fala sobre morte, traição, morte e violência. Aí você vai deitar na cama, o que que você acha que vai vir na sua cabeça? Se você sonha, vai sonhar com o quê? Um paraíso? Você se dando bem na vida em alguma área que você queira? Você vai sonhar com essas coisas. Aí antes de dormir, eu vou escutar uma música. Coloca aquela música mais melancólica possível que existe na face da Terra. Sabe aquela música que só nos primeiros versos você já está abrindo a boca e não de sono para chorar. E tão triste que a música é. Porque essa música lembra do meu pai que faleceu há 40 anos atrás. Porque essa música lembra da minha mãezinha quando eu tinha 6 anos lá na fazenda, sei lá onde eu morava. Olha o que você está fazendo com você. Desse jeito, sinceramente, não dá para você resolver a sua situação emocional e nem mental. Então, se você coloca músicas mais animadas, né, mais alegres, pode ter certeza, você descarrega toda a energia ruim do seu corpo, você vai ter uma ótima noite de sono. Então, essas mudanças elas não são fáceis de serem feitas, mas elas são possíveis. Se você der um passo por vez. Você chega no pé de uma montanha, precisa chegar lá em cima. Tem 100 metros de altura a montanha. Como é que você chega lá em cima? Não tem avião, não tem nada, você tem que subir. E como eu faço? Um pé após o outro. Um pé após o outro. Quando eu vou ver, eu estou lá em cima. Então, se uma pessoa não estiver aberta a modificar o modo como ela vê a vida, como ela vê a si mesmo, simplesmente porque ela acredita estar sempre certa, a mudança de mentalidade vai cada vez mais demorar para acontecer com essa pessoa. Nós nunca estamos certos em tudo, nós nunca acertamos em tudo. Então, quando nós somos humildes em entender e aceitar isso, nós vamos mais longe. Muitas vezes, tudo que uma pessoa precisa para combater a estagnação e a infelicidade é mudar a forma como ela pensa. Mudou a forma como pensa, tudo começa a mudar. Então, uma mentalidade positiva atrai somente coisas boas. Felicidade, alegria, autoaceitação, amor próprio, bons relacionamentos, autoconfiança. Tudo que é de bom começa a se aproximar da pessoa. Se só reclama, fica maldizendo tudo, só coisa ruim vem também. Então, uma mentalidade pessimista, o que que ela faz? Ela estimula pensamento ruim, ressentimento, rancor, medo, insegurança, angústia e um monte de outro elemento que vai perturbar a saúde mental. E o contrário disso tudo também é verdadeiro. Vai ser benéfico para a pessoa. Qual vai ser a sua escolha? Saúde mental ou estagnação mental? Nós devemos escolher com sabedoria para que a gente consiga viver uma vida plena. Olha algumas figurinhas aqui, olha, que mostram para nós sobre isso. Tá vendo aqui? Você é desse tamanho aqui, mas como que você precisa se enxergar diante das dificuldades?
Então, se eu tenho uma mentalidade positiva, eu estou elevando a minha autoestima à medida que os dias vão passando, o que que vai acontecer comigo? Eu vou conseguir enfrentar os problemas com mais força e coragem. Por que que isso é importante? Porque na nossa vida tudo é uma questão de transformação. Olha que interessante até chegar em si a borboleta. Uma lagarta, depois um casulo e assim por diante. Todo mundo sabe como isso aqui funciona. Eu posso escolher, nós vamos ver aqui, são 7 estágios, ó, do primeiro ao último são 7 estágios aqui, que mostra. Eu posso escolher viver em qualquer um desses estágios se eu quiser. Só que se você viver no segundo, você vai ser uma lagarta vivendo dentro de um casulo a vida toda. Não vai reclamar de quem virou borboleta depois. Tudo é uma questão de decisão. Se você quiser decidir continuar como lagarta, você vai sempre ser uma lagarta. Agora, se você quiser realmente permitir-se fazer as mudanças na sua vida, olha só o que vai acontecer, você vai se tornar uma borboleta. Valendo-se uma coisa que não sei se você prestou atenção aqui. Nenhum deles, até o sexto ponto, tem liberdade. Nenhum deles, até o sexto ponto aqui, não tem liberdade. A única, vamos falar, pessoa que tem liberdade aqui é a borboleta, porque ela pode bater as asas e voar para onde ela quiser. Os outros, nesses outros estágios, estão todos presos aqui sem poder sair daqui. Vão ficar nesse galho pelo resto da vida. Por que que a gente tem que ser rápido em fazer as mudanças para melhor? Você está vendo aí? Olha os estágios da vida aqui, ó. Vamos, chega aqui e começa a descer de novo. Só que aqui, embora tenha muita falta de experiência, tem muita vida e energia. Aqui nós perdemos a nossa energia e pouco tempo depois perdemos nossa vida. Então, querer mudar, nesse sentido, é uma coisa opcional, né? Então, olhe para dentro de você. Saúde mental, a importância de cuidar de você. Aí uma outra coisa que essa figura eu sempre mostro também. Uma velha figura aqui, ó. Você ajuda um, olha sua felicidade aqui. Você ajuda o outro, olha a sua felicidade aqui. E depois não tem ninguém para ajudar você. Ó. Você ajuda esse, está feliz de ajudar. Agora você ajuda esse, está feliz de ajudar. Quando chega na sua vez, não tem ninguém para ajudar. E não tem ninguém mesmo. Agora resta se lamentar. O máximo que dá para fazer. Né? E o ponto em questão é, mesmo diante das situações complexas da nossa vida, o conselho é nunca desistir. A situação é complicada, é difícil, se agarre às situações, não permitindo se permitir se vencer por elas. Então, o ponto em questão é esse, né? Como eu estava destacando bem sobre esse assunto. Então, a partir do momento que nós temos a opção, e isso nós temos, isso que você tem que entender. Todos nós temos um leque de opções, até pegando um gancho lá da Emanuele, né? Um leque de opções que nós podemos escolher. Qual vai ser a escolha que eu vou querer continuar fazendo na minha vida? Crescer pessoalmente? Ter uma boa saúde mental? Ter uma boa saúde emocional ou ficar estagnado? Escolha com sabedoria e com certeza você vai ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais plena. Lembrando que tudo isso depende das decisões que cada um de nós tomamos.